Bom dia, pessoal. Estou aqui na minha famigerada área gourmet. Fui fazer um passeio na UNC e, por obra do destino, acabei entrando na oficina. Oficina, né? Oficina. Um galpão. É um galpão onde acontece a preparação dos fósseis do Sem-Palho. Não sei se vocês sabem, eu moro numa região onde foi encontrado fósseis de mais de milhões de anos. E daí pedi para o senhorzinho lá, que faz um trabalho voluntário dentro dessa preparação, ele faz essa preparação e ele me concedeu, falou um pouco sobre essa preparação. E daí em seguida, eu estou leiga ainda nessa coisa de entrevista, em seguida eu conversei com o geólogo que também estava lá dentro e foi um pouquinho mais aprofundada a entrevista, ele também. Nada foi marcado, nada foi uma coisa imprevisível, mas que eu achei muito legal. Faço votos que o professor Augustinho não assista essa entrevista por causa dos meus erros gramaticais ao conduzir a entrevista. Mas também o geólogo falou que eu fiz uma pergunta boa ali pelo meio e eu fiquei feliz. Muito obrigada. Em seguida vocês vão assistir essa entrevista de uma pessoa leiga que não entende nada do assunto. Perguntei como uma criança, tipo uma criança assim. Achei muito legal e agradeço muito por eles terem falado sobre o trabalho deles. Gostei muito. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Eu vim fazer uma caminhada aqui no campus da UNC de Mafra, Universidade do Contestado, e eu estou aqui no laboratório Sem-Palho de preparação dos fósseis. Eu estou aqui com o senhor Wilson. Seu Wilson. Bom dia. Bom dia. Obrigada por o senhor ter me deixado entrar aqui. O que é isso que o senhor está fazendo? Bom, aqui eu estou preparando fósseis de dinossauros e pterossauros. Nossa, esses ossinhos aí que o senhor está... São esses ossinhos. Esses ossinhos em cima aqui. Sim. Isso aqui é uma cauda. Esse é uma cauda. É, uma cauda articulada, semi-articulada. Olha, tá vendo as partezinhas? Sim, estou vendo. E aqui tem um crânio. Aqui é o crânio. Essa parte aqui. Isso aqui é o crânio. Esses são os outros ossos dele. E como é que a gente faz essa preparação? Nessa preparação nós usamos ferramentas improvisadas. Por exemplo, essa ferramenta aqui, ó, é uma serrinha de serrar ferro. A gente quebra ao meio, daí pode chegar aqui para você ver como que a gente faz. Essa serrinha aqui, a gente vai fazendo assim, ó. Eu posso colocar a mão? Pode. Aqui. Isso aqui é uma pedra. Não, esse aqui, antigamente isso aqui era um deserto. Isso aqui é uma rocha sedimentar. É uma rocha que o animal morreu no meio do deserto e veio vento e cobriu ela de areia. Essa areia foi recebendo camadas bem altas e com os anos, com os milhares de anos, ela foi compactando. Mas ela volta de novo, se eu deixar no tempo, vento, chuva, ela volta de novo a ser a própria areia. Ou a própria areia. Então ela vai acabando, se ela ficar no tempo, ela vai volta. Acabando, vira tudo areia. É porque, assim, pra gente... Esse aqui, posso pôr a mão? Pode. Esse aqui, nossa, pode. Mas olha, areia, gente. É areia do deserto. Areia do deserto. Só que com a pilha ele compactou. Olha, está compactado. Eu nunca tinha visto isso. Assim, para entender um pouco de paleontologia, nós temos que entender o dinamismo do nosso planeta. Esse local hoje que nós estamos aqui fazendo essa entrevista, já foi mar antigamente. Aqui onde nós estamos. Já foi mar. Que legal. Aqui já foi deserto ardente. Aqui já foi geleira. Então você veja, com os milhares de anos, ele vai
o dinamismo desse planeta. E sabe Deus o que nós vamos ter para frente. Só que a gente não vê porque isso o tempo geológico ele é muito grande. Esses ossos aqui, desse Pterosaurus... Pterosaurus. Aqueles Que animais tamanho voadores. que... Ele era voador. Voador. Que tamanho mais ou menos ele era? Esse aqui mais ou menos de uns 1,10 m de asa a asa. Mas nós temos até de 11 metros de asa a asa. Então Meu assim, nós Deus. temos pequenos, que nem dinossauros. Aham. Nós temos hoje dinossauros pequenos, como no museu aqui, que está fechado agora, a gente vai abrir futuramente, uma reforma. Nós temos um de 11 metros de comprimento. Aquele pescoçudo que comia as folhas, né? Esse, do que ele se alimentava, senhor? Esse aqui não tem dente, provavelmente ele se alimentava de Musgo, sementes. Musgo das árvores. Também pode ser algum peixe, alguma coisa assim, né? Não, mas ele vivia... desculpe, gente, minha legalidade. Tá. Eu sou leiga, então tudo que eu estou perguntando para o Também senhor... sou leigo, estou aprendendo com o cientista ali. Eu sou leiga. E o que eu ia dizer... Aqui, então ele estava debaixo da água? Não. Se aqui era mar... Tá. Não, mas aí já depois... Ah, tá. Nós tivemos Eles não esse são mar daqui, aqui... seu Wilson, esses não são daqui. Sim, mas aqui... Esses... Esses fósseis que estão mexendo não são aqui de Manaus. Ah, tá. Viu, seu Wilson? Então, seu Wilson, esse vídeo meu, eu pedi permissão para o senhor aparecer no meu canal no YouTube, Pode. porque esse vídeo meu, eu tô com uma estudante aqui do Santo Antônio, ela estuda ali no colégio do Santo Antônio, e provavelmente ela vai repassar, né, Yasmin? Ela vai repassar esses vídeos para os colegas, porque hoje nós temos muitas crianças, assim como tem crianças que não são interessadas por esse tema, dinossauros, existem crianças e adultos que são fascinados. Eu, por exemplo, quando eu vou dar um presente para uma criança, se eu achar um dinossauro, vai sempre um dinossaurinho junto, porque eu acho muito legal. Então, da onde que é esse daí? Esse que o senhor falou? É Cruzeiro do Oeste. Aonde fica Cruzeiro do Oeste? Perto de Londrina, né, Luiz? Umuarama. Umuarama. Noroeste do Paraná. Noroeste do Paraná. Lá era um deserto, então é mais ou menos assim. Lá existia um oásis. Sabe o que é um oásis? Sim, sim. Oásis no deserto. Certo. É aquela Lago, aguinha ali, aquela aquela laguinho. Em volta, provavelmente teria palmeiras, alguma coisa assim, certo? Aham. E esses animais, veja que interessante, eles morriam no entorno do lago e quando eles morriam, daí como no deserto as chuvas são mais escassas, né? Às vezes 1, 2, 10 anos depois vem chuva, vem com enxurrada, pegava aqueles ossos e levava para dentro do lago. Daí ia cobrindo de areia de novo. E por isso Foi sedimentando. Por isso que ele é desarticulado, porque ele rolava para dentro. Nós temos as informações assim, porque a formação, o sentido que está o osso, a gente vê que foi levado, empurrado para dentro. E por que porque só aqui tem esse laboratório? Esse aqui, na verdade, não é um laboratório, esse aqui é um depósito nosso. Ele parece... Até quando eu vi ali, eu sou leiga. Como que é o seu nome? Luiz, o nosso laboratório está em reforma. O Sempal inteiro está em reforma, inclusive a parte do laboratório. Então, isso aqui é só um depósito do material que vem aqui para a gente fazer uma pré-triagem para depois... Quando eu vi ali laboratório sem palha, eu olhei dentro de cima, está A gente parecido. chama de laboratório porque toda a estrutura que a gente usa para pesquisa não deixa de ser um laboratório. Nós vamos dizer que isso aqui é uma parte bem inicial do processo. Bem inicial. As triagens são aqui. Depois, Como se fosse uma limpeza do... vamos dizer, a parte Como se vocês a limpassem. parte mais suja, assim, mais bruta do processo, né? Ela começa... O senhor pode aparecer? Posso. Então dá licença. Doutor Luiz. Doutor Luiz, então dá licença, desculpa. Aqui. Você é formado em... Eu sou geólogo e sou coordenador do Sempal. Muito prazer, eu sou a Risolete e eu sou professora. Eu estudei no Santo Antônio também. Estudou no Santo Antônio? Eu não estudei. Eu estudei 9 anos no Francisco. Conhece o Francisco Isabel? Eu estudei no Francisco Isabel. Daí parei,
fiquei sem estudar, desisti dos estudos, porque eu não gostava de matemática, e eu era bem em todas as matérias, não gostava de matemática, daí parei de estudar, e depois de anos que eu criei meus filhos, eu fiz uma promessa, quando meus filhos estiverem adolescentes, eu vou voltar para a escola. E voltei eu parei na 7ª série do ginásio, voltei e fiz tudo de volta e me formei em pedagogia. Opa, coisa boa. Hoje eu sou professora de educação infantil e vejo essa curiosidade que as crianças têm em relação a isso, e eu acho assim que deviam, por nossa cidade, ter acontecido esse fato que eu estava contando aqui quando eu estava vindo, que foram fazer uma terraplanagem lá da Bandag, foi aí que nasceu, né? Então, como que nasceu a descoberta dos fósseis? Foi a partir dessa terraplanagem de uma empresa chamada Bandag, que nós temos aqui em Mafra, que eles foram cavar lá, fazer a terraplanagem e descobriram fósseis. Foi isso? Eu estou certa? Na verdade, isso é que deu vamos dizer, o movimento para se criar aqui um centro de pesquisa. Porque acharam fósseis. Mas os fósseis aqui já são conhecidos desde 1908, já existem trabalhos científicos que contam dos fósseis aqui de Mafra. Embora a grande maioria da população não tem conhecimento dessa história. Antes de Mafra ser Mafra, né? Em 1908 já existem trabalhos falando dos peixes e de alguns animais com conchas que existiam aqui na região. O senhor já fez algum trabalho ali na escola que o senhor estudou sobre os fósseis? Bom, já fez alguma das palestras assim que eu acho que eu já fiz no Santo Antônio sim algumas. Mas seria interessante, né? Mas aí a partir dos anos 80 é que teve uma retomada no estudo dos fósseis aqui, principalmente com o pessoal do Rio Grande do Sul. E no final dos anos 90, começo dos anos 2000, com a construção de uma empresa aqui que deu aquele problema de se achar uma quantidade grande de fósseis, que criou um certo transtorno, entre aspas, né? Porque fósseis são patrimônio da União, eles pertencem a todos nós, eles têm que ser cuidados. Como estava tendo assim até por falta de conhecimento, né? Fez a terraplanagem, apareceu os fósseis, o que fazer, nisso a universidade assumiu esse compromisso de criar um centro de pesquisas e cuidar dos fósseis da região. Hoje a gente não estuda só os fósseis daqui, sim, de vários lugares. Sim, é o que ocorre, né, com esse dinossauro aí. Aí a gente acaba participando de outros trabalhos, outras expedições, com parcerias com outras instituições, outras universidades, né? E aí a gente acaba fazendo um trabalho bem grande. Hoje a gente encontra-se em reforma. O Sempalho vai fazer ano que vem 25 anos que existe, né? 25 anos e eu não conheço ainda o museu. Está passando por uma grande reforma, né? Então está sendo ampliada a exposição e melhorada a parte dos laboratórios. A princípio, acho que final de agosto, agora esse mês, começo de setembro, a gente vai estar reabrindo. Mas ele fechou por causa da pandemia? Por causa da pandemia a gente teve que fechar, né? Por questão de lei, né? E os cuidados, sim, que a gente tinha que ter, né? Mas nesse meio termo aí a reitoria achou que a gente estava necessitando realmente de uma reforma, pelo quanto a gente já tinha crescido nesse tempo, e aproveitamos para fazer essa reforma nesse período aí. Então ela deve estar sendo concluída agora no final desse mês, começo do mês que vem. Aí vai estar reaberto ao público de novo, o museu, as escolas principalmente, né, que usam muito aqui. E enquanto a gente está com nossos laboratórios mesmo, nossas salas todas desmontadas, a gente vem organizando essa parte aqui que seria o nosso depósito. Vamos dizer, quando a gente vai para campo e volta com o material, normalmente esse material acaba vindo para cá para a gente fazer uma triagem, uma pré-preparação para depois... E daí, no caso específico desse, que ele está fazendo a limpeza ali do fóssil, ele retorna para essa cidade do Paraná? Alguma coisa já retornou, nós fizemos coletas lá desde 2011, a gente faz coleta lá, e a gente fez várias etapas de coleta de 2011 a 2014, e daí parte desse material está aqui e está sendo preparado ainda. Boa parte voltou para lá, grande parte vai ficar aqui, a exposição, acervo nosso. Aqui, né? E uma curiosidade... Nosso, entre aspas, ele é da comunidade, ele está sobre nossos cuidados apenas. Né? Sim, então uma curiosidade. E depois dessa, eu parto do princípio ali da Bandag, da escavação, que daí chamaram os geólogos na época, para eles verificar ali esses fósseis que foram encontrados. Então eu estou partindo desse princípio, que é o meu conhecimento sobre os fósseis aqui da nossa região. Atualmente nós estamos no século XXI, ano 2021. Vocês têm feito escavações? Vocês têm encontrado mais aqui na nossa região? Aqui de Mafra, das coletas que a gente faz, desde que existe o Sempalho, a gente tem feito coletas ali.
a gente deve ter já coletado provavelmente uns 7, 8 mil fósseis dali. E tem uma área específica aqui que eles aparecem? Temos uma condição meio inédita aqui no município, porque a prefeitura decretou uma área vizinha lá da Bandag como de utilidade pública para fins científicos, né, na época. Depois de um tempo desapropriou e hoje a universidade tem acesso lá exclusivamente para pesquisa. Nós devemos ter mexido naquela área lá a menos de 1%. E já saiu esses 8 Meu mil Deus do céu. Então ali vão ter gerações e gerações de cientistas para poderem explorar. Mas ela conta um pedaço da história do planeta ali, né? Que é em torno de como que era a nossa região aqui há 300 milhões de anos. Diferente disso aqui que tem em torno de 80, 70 milhões de anos. Que é bem mais novo. Esses ossinhos ali que eu estava gravando tem? 70. Entre 70 e 80 milhões de anos aí. Meu Deus do céu, é muito... Mas os fósseis nossos, os peixes, principalmente que a gente acha que em Mafra, já eram fósseis quando esses bichos estavam vivos. Já eram fósseis há muito tempo quando os dinossauros estavam andando por aqui. Os dinossauros pisaram por cima dos nossos fósseis aqui. Para criança, se eu tenho 55 anos, olha que legal aquilo ali. Se eu tenho 55 anos, já estou assim, encantada com isso, eu fico pensando assim que é muito incrível tudo isso. Você não conheceu o museu, né? Não conhecia, não. O museu sempre fez muitas atividades com escolas, principalmente. O nosso público são os estudantes. Né? Tá, independente de que série, porque nós temos no nosso na nossa equipe temos até uma profissional que ela já é mestre em educação fora de sala de aula, né? Que ela realiza muitas atividades para crianças pequenas, né? E aí também ensino médio e principalmente ensino superior, daí normalmente a gente que faz atividades com eles, né? Atividades de campo, coleta e visita no museu. É uma pergunta que uma criança iria perguntar. Nem sei se uma criança iria perguntar isso, mas está partindo de mim. Qual é a importância de você achar um animal desse, de 70 milhões de anos? É curiosidade também própria minha, da minha idade já quase idosa. O que isso acrescenta? Essa é uma boa pergunta. O que é uma boa pergunta? Que bom, eu achei que eu ia estar fazendo uma pergunta boba. O estudo da natureza em si, a gente considera assim um estudo básico, assim, um estudo assim raiz, porque ele não tem uma finalidade direta, por exemplo, econômica. Sim. Eu não estou fazendo uma pesquisa para, vamos dizer, indo nessa área da geologia, né? Eu vou fazer uma pesquisa para ver se eu acho uma mina de ouro aqui, porque eu tenho um fim econômico. Isso aqui é simplesmente a gente está fazendo pesquisa para conhecer a história do nosso planeta. O que isso tem de importância? Às vezes, diretamente, a gente não, ainda mais o leigo, não consegue relacionar. Mas o que importa saber se esse fóssil aqui tem 80, 70 milhões de anos? Exatamente. Mas, somando todos esses pequenos pedaços da história do planeta que os cientistas vão reconhecendo no mundo inteiro, a gente consegue montar a história completa do nosso planeta. Que está muito longe ainda de realmente a gente ter essa história completa. Mas cada descoberta, ela dá assim, uma linha, um parágrafo a mais no livro da história da Terra. E a gente vai entender o que aconteceu no passado da Terra. Todos os processos geológicos, processos meteorológicos, processos físicos e químicos do passado e de hoje são os mesmos. Então, se a gente entende como a Terra vem se transformando no tempo, a gente pode tentar compreender o que está por vir no nosso planeta. Não se fala tanto em aquecimento global. Sim. Resfriamentos e aquecimentos do planeta já aconteceram várias vezes na história da Terra. Então, a gente entender o que esse processo implica em termos de perda de biodiversidade, de mudanças de ecossistemas, mudanças geográficas, podem auxiliar a gente a entender, compreender e projetar o futuro da humanidade, né? Então, e daí vocês já vão alertando. Então, o que os cientistas eu tenho visto, lido, né? Visto também as catástrofes que estão acontecendo, que aconteceu agora recente na Alemanha, aquelas chuvas, tudo aquilo que assustou bastante, essa mudança drástica na temperatura. Eu vivo aqui há 55 anos e eu estava conversando com ela que foi o primeiro inverno, não sei se atribui isso à idade, que eu achei assim mais forte, mais rigoroso. Eu achei muito forte esse inverno. E essa tua noção de tempo, ela é completamente diferente de quem estuda isso aqui. Porque para nós falar em 50 anos,
para a história do planeta isso não é nada. Não tem nenhuma... Então, às vezes, o negócio, não, eu moro aqui, eu falo com um senhorzinho, há 80 anos, primeira vez que eu vi isso. Se a gente começa a ver o registro geológico da Terra, a gente viu que, às vezes, aquele fenômeno ele é recorrente a cada 500 anos, por exemplo. Então, a gente não vê certas coisas, mas estudando o passado da Terra, a gente pode ver, isso aqui existe e recorre de novo. E tem uma influência, por exemplo, da movimentação que o planeta faz no cosmos, assim. E tem. Hoje a gente sabe que o nosso planeta é influenciado por várias mudanças do posicionamento nosso no sistema solar. Por exemplo, as grandes eras glaciais, o principal fator que fazem elas acontecer tem a ver com as movimentações do planeta aí no nosso sistema solar e na galáxia. Uma questão, eu como professora, é que as crianças quando estão brincando com um dinossauro, a gente sempre diz, eles viviam aqui na Terra antes da gente viver aqui. Daí sempre tem uma criança que é um pouco mais inteligente, não digo inteligente, mas com perguntas assim que você nem sabe de onde vem. Ou talvez por influência dos pais em casa. Por que eles não existem mais no meio de nós? E se existissem, nós olha a nossa estatura, perto de um bicho desse. Nós conviveríamos com eles? Não, né? Tudo não daria, né, para conviver. Tudo é relativo. Primeiro, assim, eles existiram e nós não estávamos por causa que eles estavam. Então, tem toda uma infinidade de fatores que levaram os dinossauros a terem surgido, eles aparecido, e só muito tempo depois a gente está aqui. Mas, assim, não foram só os dinossauros que existiram e desapareceram. Nós temos vida na Terra desde há mais de 3,8 bilhões de anos existem vida no planeta. E ela vem se modificando, vem surgindo, desaparecendo espécies a todo momento na história do planeta. Os dinossauros ficaram famosos porque o próprio cinema, a televisão ajudou Sim. a colocar essa história dele, do desaparecimento deles, porque caiu um asteroide na Terra. Mas nós tivemos várias outras extinções em massa no planeta. A pior delas nem foi dos dinossauros. Foi, na verdade, quando existiam os fósseis aqui de mata. Os nossos organismos, eles são de um tempo que a gente chama de Permiano. 300 e poucos milhões de anos, que foi até quase 250. Lá por perto de 250, houve uma grande mudança no nosso planeta que acabou com quase 97% de todos os organismos marinhos que existiam. 97%. Imagine. Foi a maior destruição em massa do planeta. Quase que a vida acabou nesse tempo no planeta. É o que eles falam que vai... Houveram pelo menos 5 outras grandes extinções, e daí teve mais a extinção da megafauna, que acabou com os mamutes, com esses bichos aí que a gente vê também nessas histórias, né? Também é uma das extinções, né? E todas elas têm a ver com grandes transformações que mudaram as condições climáticas da Terra muito rápido, que daí a vida não consegue se adaptar tão rápido. Então, mudanças climáticas sempre existiam, agora quando elas são a galope, muito rápida, a vida não consegue se adaptar a essa mudança. Você agora, não tomar teu tempo, você está indo almoçar, você acha que o que tem acontecido, o vírus que a gente estamos ainda vivendo, só que agora um pouco mais ameno, porque foi trazido a vacina, né, pra gente, então a gente está assim um pouco mais, seguros a gente... com um pouco mais controlado, né? E você trabalhando com isso, lidando com isso, nesse momento aí que você falou sobre quantas vezes extinguiu-se tudo, no caso dos dinossauros, dos mamutes, pode a degradação da natureza, esse nosso desrespeito com a natureza, essa coisa de você ver uma árvore e você ir cortar a árvore sem ter uma prévia, ela precisa ser cortada, ela está doente para ser cortada, ela está colocando um perigo para a pessoa para ser cortada, perante todo esse desrespeito, a nossa má educação com o lixo que nós temos aqui no Brasil, em outros países, né? Mas o nosso é bem forte, sujeira, muito lixo nas ruas. Nós não temos muito isso aqui na nossa cidade, mas toda essa nossa desrespeito pela natureza para a criança mesmo. Eu estou falando no modo bem leigo, como você está vendo. Para a criança, nós não para assustar, mas apenas para entender. Pode vir a ter essa extinção em massa novamente? Muitos cientistas já consideram que a gente está vivendo. Está vivendo, exatamente.
E realmente, assim, o ser humano, né, independente assim, de um posicionamento assim, político, alguma coisa assim, mas a espécie humana, ela ocupou praticamente todos os ambientes do planeta, né? E a gente vem causando modificações, né? Não estou dizendo se isso é bem ou é ruim, a gente está aqui, a gente acaba ocupando. Pelo bem ou pelo mal, querendo ou não querendo, a gente precisa consumir, a gente precisa alimentar, a gente precisa... Né? Então a gente acaba, por ser uma espécie aí que está ocupando todos quase os nichos, né? A gente acaba trazendo uma certa modificação nos ambientes. E pode ter certas consequências que vão... Esse desequilíbrio que está ocorrendo, né? Então, assim, quanto mais a gente puder cuidar e manter os ecossistemas como estão, com certeza vai ser melhor para nós, né? Agora é uma questão difícil, né? Porque a humanidade, historicamente, vem ocupando tudo e é intrínseco da nossa espécie, né? Fazer isso daí. Mas quanto mais pessoas aí colocarem na cabeça que, opa, se der para a gente consumir menos, se der para a gente poluir menos, se a gente puder cuidar melhor do nosso lixo, com certeza reciclar, melhor, procurar. Né? Reciclar. Então é meio difícil falar isso, né? Porque às vezes tem gente que não tem a mínima condição de fazer isso. Às vezes custa você reciclar, custa você ter um ambiente ecologicamente correto, às vezes é mais caro do que, né? Então tudo é difícil, mas com certeza essa reversão é melhor do que deixar como está. Você, como um estudioso sobre o assunto, ligado à natureza, à espécie, você acha que com tudo que está acontecendo, com esse vírus que apareceu agora, que toda essa transformação para o mundo todo, mudou muito a consciência de muitas pessoas, fez a gente ficar mais introspectivo, né? Deixou todo mundo reservado um do outro, preservado, eu de você, você de mim, por conta do risco da doença, que ainda não tinha vacina, que vai haver uma tomada de consciência em relação ao respeito, partindo do princípio meu com você e o nosso, de nós dois com a natureza à nossa volta. Que a natureza, assim, a gente demora para entender ela, e quando você entende, você se apaixona de uma maneira tão fantástica, que você, sempre que você pode, pelo menos isso ocorreu comigo dos anos para cá, eu sempre gosto de vir aqui na UNC para ver essas árvores, tem uns nichos assim que trazem uma coisa tão gostosa para a gente. Então, que todo mundo tivesse essa tomada de consciência. Você acha que já se perdeu tudo, que já fizeram toda a sujeira no planeta e não tem mais retorno? Assim, essa parte de vírus, né, essas epidemias, pandemias, já aconteceram várias no planeta, né? E os vírus estão aí, fazem parte da natureza e sempre estão mutando, e a gente está sujeito a qualquer hora a ter até um vírus muito pior do que a da Covid, né? O homem tem a tecnologia a seu favor, né, que ajuda a gente a combater. Mas, na verdade, assim, hoje a gente tem uma ferramenta muito grande que o mundo inteiro está interligado, né? Então a gente tem muita facilidade de comunicação, que às vezes é usada pelo lado ruim, às vezes pelo lado bom. Mas, com certeza, o mundo consegue enxergar o que está acontecendo, que nós somos, na verdade, uma coisa só, né? Essa foi uma pandemia que o mundo inteiro sabe que está sofrendo, né? E isso, se for ver as últimas grandes pandemias que houve no planeta, até alguém saber que isso também estava acontecendo do outro lado do mundo, demorava décadas, às vezes, para vir essa notícia, né? Então, hoje não. Hoje a gente sabe de cara, a gente vê as experiências que estão acontecendo, e eu acho que a humanidade está aprendendo com isso. A gente vai ver o nosso planeta de outro jeito daqui para frente. Se fala muito, eu leio muito. Como eu tenho um canal no YouTube, eu também assisto vídeos de outras pessoas. E fala-se muito que um dos fatores desse vírus que nós acabamos de viver, estamos vivenciando, foi por causa do degelo lá que aconteceu, e com esse degelo tinham doenças, e essas doenças elas ficaram... Vou falar do meu modo, leiga, você vai entender. Ficou lá congelado
muitos anos, e agora com o aquecimento global houve o derretimento e estão cutucando, o homem está indo e voltando à lua e está indo e trazendo muita porcaria para o nosso ambiente. É uma pergunta, porque isso aqui criança vai assistir. Procede? Tem alguma fundamentação? Na verdade, assim, vamos dizer, às vezes a falta de informação leva, às vezes, a muita especulação, né? Muito provavelmente não seja isso, não. É lógico que o gelo, aí nós tivemos a última era glacial nossa, acabou há 10 mil anos, então a gente tem um banco ali de micro-organismos, de sementes até, que estão ali congelados no gelo, e tem vários até regiões do planeta que o pessoal até estuda isso, e algumas até têm possibilidade de retornar ali a vida. A vida, sim. Mas provavelmente não seja isso, não. Esse não tenha problema sido do coronavírus ali, assim, não tem muita dúvida que tenha a ver com a passagem disso lá, de animais lá na China, de morcego, do pangolim, para o ser humano. É lógico, você sabe muito bem se está envolvido um laboratório no meio ou não, mas a linha é por essa. Mas independente disso, assim, essa de ir para a Lua, para o espaço, não, isso não vai causar nada disso. Derretimento do gelo é normal, tem isso aí já aconteceu várias vezes na história da Terra, isso é um processo normal. Provavelmente do vírus, desse caso do coronavírus, não tenha nada a ver com isso. É que os vírus estão aí, estão mutando o tempo todo, né? A gente vive numa luta severa, temos assim, de vigilância sanitária, com a gripe aviária, que é perigosíssima, com o ebola lá na África. Então, que o problema é que a gente tem muita gente no mundo ocupando muito espaço. Para alimentar toda essa gente, a gente precisa fazer criação extensiva de animais, né? Então, imagine uma granja ali de frango, com milhares de frangos. Se um daquele está com algum vírus que possa transmitir para o ser humano, vai contaminar. São milhares de frangos que vão rapidamente para milhares de pessoas consumir. Então, a gente vive num constante risco. Não é porque o homem está fazendo isso por maldade ou não. É a questão do próprio desenvolvimento do homem, né? Que está ocupando muito o planeta e precisa de muita comida. E isso tudo facilita essas coisas, né? Você ter essas criação muito intensiva, isso aí, de repente, mas por isso que tem todos esses cuidados de vigilância sanitária, né? De inspeção e tudo, porque tem que ter. Porque se você perde o controle de uma situação dessa, pode causar um mal danado. Sim. Então, assim, não se assuste com isso de que é o gelo que está derretendo. Não, isso, probabilidade, isso aí é mínima, se não nula que esteja acontecendo, né? Isso hoje, por exemplo, às vezes a própria carência de certas populações assim, do interior ou regiões pobres do Brasil ou do mundo, que precisam fazer uma caça silvestre para sobreviver. Aí você está arriscando muito trazer vírus que estão lá na natureza, longe da comunidade, trazer para o homem, né? Então isso é um risco grande que tem. Por isso que a gente tem muitos problemas desses na África, porque tem muitas culturas lá que eles ainda fazem muito consumo de caça, né? A própria China, né? Eles consomem muito animais assim, que a gente até considera exótico, assim, né? E isso vai trazendo esse risco de você trazer uma carga de vírus assim, que teoricamente não estariam na humanidade e que acabam vindo. Então, são mais essa situação assim. Né? Mas muito obrigada, foi muito interessante. Obrigada aí você ter disponibilizado o teu tempo. Aí vamos ver, esse mês que vem a gente está com o museu funcionando, vocês vão conhecer o museu. Aí vai estar bem bonito e fica para todo mundo vir. Mas muito obrigada, eu só vou fechar aqui com isso aqui, que é muito... Eu achei que essa aqui era uma pedra qualquer.